Nos áridos desertos do distrito de Lakharna, na região de Sindh, no norte do Paquistão, estão ruínas incrivelmente especiais. Blocos de pedra e paredes sugeriam a presença de uma vasta cidade que uma vez se ergueu aqui por volta de 2500 a.C., orgulhosa e movimentada com pessoas antigas até por volta de 1700 a.C. 40.000 almas da civilização do Vale do Indo chamavam esta cidade, agora conhecida como Mohenjo-Daro, de casa, onde viviam, trabalhavam e sobreviviam, assim como os humanos modernos fazem. Redescoberta pela pesquisa arqueológica da Índia em 1919, quase 4.000 anos após ser abandonada por seus habitantes originais, foi revelada como a maior cidade da civilização do Vale do Indo, e os artefatos que foram descobertos aqui estão entre os mais culturalmente significativos de todas as descobertas da história antiga. Hoje, vamos explorar como era esta antiga cidade quando se erguia imponente milhares de anos atrás. Vamos olhar para as pessoas que viveram lá, o que elas construíram em Mohenjo-Daro e os objetos que deixaram para trás, que tornaram este antigo assentamento um local tão importante para os arqueólogos. Sente-se e relaxe enquanto te levamos de volta ao 26º século a.C. para explorar Mohenjo-Daro, uma das cidades perdidas mais espetaculares de toda a história humana. Mohenjo-Daro surgiu por volta de 2500 a.C., no 26º século a.C. Um dos exemplos mais antigos de planejamento urbano eficiente e quase moderno, Mohenjo-Daro é estruturada em torno de um sistema de grade, onde blocos distintos de edifícios são separados por estradas e muros. Este é o exemplo mais antigo conhecido de um sistema eficiente que pode ser visto em cidades em todo o mundo hoje. A cidade foi construída por pessoas da civilização do Vale do Indo, que discutiremos com mais detalhes mais tarde neste vídeo. A cultura deles se desenvolveu por volta de 3000 a.C., e Mohenjo-Daro foi a maior de todas as cidades que eles construiriam. Não apenas a cidade era a maior do mundo na época em que foi construída, mas também era a mais avançada. O local foi cuidadosamente planejado e bem administrado, com evidências de engenharia civil avançada em todas as ruínas. Mohenjo-Daro foi abandonada por volta de 1900 a.C. À medida que a civilização do Vale do Indo começou a declinar e se dispersar por toda a sua extensão no sul da Ásia, historiadores forneceram uma série de diferentes explicações para o abandono da cidade, com teorias que vão desde uma enorme inundação que destruiu blocos da cidade até problemas com o comércio, que levaram a cidade ao fracasso por falta de recursos. Por volta do tempo em que Mohenjo-Daro caiu, a instabilidade política era intensa no oeste e sul da Ásia, e acredita-se que os principais parceiros comerciais da civilização do Vale do Indo se recusaram a fazer mais negócios. Como resultado, não havia incentivo para seus cidadãos viverem em uma cidade com recursos escasseando, então eles decidiram procurar em outros lugares. Mohenjo-Daro foi posteriormente redescoberta em 1919, quando Rakal Das Banerjee, um arqueólogo indiano sob o Serviço Arqueológico da Índia, encontrou as ruínas na paisagem árida do norte do Paquistão. Um dos primeiros objetos que ele descobriu no local foi um raspador de sílex, semelhante aos usados pelos humanos antigos no Pleistoceno. Isso foi suficiente para mostrar a ele o quão antigo era este local, e ele organizou escavações maiores para serem lideradas por Kashinath Narayan Dixit entre 1924 e 1925.
As escavações continuaram até meados dos anos 60, onde foi determinado que os danos causados pelo tempo ao longo dos anos haviam se tornado muito severos para prevenir danos à cidade se as ruínas fossem persistentemente escavadas. Hoje, o único trabalho que persiste no local são os esforços de conservação para preservar a cidade da melhor maneira possível. A civilização do Vale do Indo surgiu em torno da Idade do Bronze, nas regiões noroeste da Ásia do Sul, abrangendo os países modernos do Paquistão, Afeganistão e nordeste da Índia. Acredita-se que a civilização tenha surgido por volta de 3.300 a.C., durando até aproximadamente 1.300 a.C. Foi uma das civilizações mais difundidas da Idade do Bronze, juntamente com as da Mesopotâmia e do norte da África, além de ser uma das mais tecnologicamente avançadas. Nomeada postumamente após os locais do Vale do Indo, onde seus sítios foram escavados, acredita-se que 10% da população mundial total vivia dentro dos domínios da civilização em seu auge. Há também muito que não sabemos sobre as pessoas que chamavam essas terras de lar. Embora mais de 1.000 vilas e locais do Vale do Indo tenham sido reconhecidos por arqueólogos, apenas 96 deles foram escavados. Junto com Mohenjo-Daro, as maiores cidades da civilização do Vale do Indo são consideradas Harappa, Gonweriwala, Hakigari e Dholavira. Muitas das pessoas que chamavam a civilização do Vale do Indo de lar viviam em vilas pouco povoadas, com apenas algumas cidades, como Mohenjo-Daro, formando as principais fortalezas e centros tecnológicos. Muitas das pessoas que viviam nessas aldeias eram comerciantes ou artesãos que viviam em moradias básicas. Na verdade, a razão pela qual há poucas evidências da civilização do Vale do Indo por aí, em comparação com, digamos, o Antigo Egito, deve-se ao fato de que muitos de seus edifícios foram construídos a partir de materiais facilmente destrutíveis. Cabanas de barro, apoiadas por vigas de madeira, formavam a base de muitos dos edifícios nessas aldeias, materiais que normalmente não resistem ao teste do tempo quando uma civilização cai. Isso teve pouco impacto nas capacidades tecnológicas da civilização do Vale do Indo. No entanto, e através das escavações de locais como Harappa e Mohenjo-Daro, chegamos a entender que as pessoas que viviam aqui eram bem versadas em formar sua própria cultura, planejar suas cidades e usar versões básicas de tecnologias modernas. Suas cidades foram construídas usando blocos e grades, e alguns dos edifícios mais recentes, descobertos nas cidades, mostram planejamento avançado e estruturas, tendo sido construídos em plataformas elevadas para garantir sua segurança em tempos de enchentes. As pessoas da civilização do Vale do Indo escreviam em sua própria forma de escrita, conhecida como Escrita do Vale do Indo. Isso é algo como um baú do tesouro trancado. Incontáveis tesouros de informações sobre a civilização do Vale do Indo estariam disponíveis para nós, se conseguíssemos decifrar o que os textos dizem. Milhares de exemplos de seus textos foram desenterrados de sítios arqueológicos, mas até o momento da publicação deste vídeo, os estudiosos não conseguiram decodificar nada. É uma linguagem construída com símbolos inscritos em tábuas e paredes, e a maioria das sequências de símbolos é muito curta, contendo apenas alguns caracteres. Acredita-se que tenha sido lido da direita para a esquerda e de baixo para cima, e provavelmente foi desenvolvido por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Muitos historiadores debatem que os métodos de escrita usados pelo povo do Vale do Indo eram uma forma pré-histórica de um grupo de línguas conhecido como Dravídico, um grupo agora quase extinto
que é falado esparsamente na Índia e no Paquistão. Alguns também debatem que poderia ser a forma mais antiga conhecida de sânscrito, mas não podemos ter certeza. Alguns estudiosos, como Steve Farmer, afirmam ousadamente o oposto, alegando que o povo do Vale do Indo era completamente analfabeto. Ele até chegou a prometer $10.000 americanos para qualquer pessoa que consiga encontrar um texto em escrita do Indo com mais de 50 caracteres. Por volta de 1900 a.C., a civilização do Vale do Indo começou a declinar e desaparecer. Alguns estudiosos argumentam que isso foi consequência direta das mudanças climáticas. Com o aquecimento do clima, o rio Saraswati, que passava por muitos assentamentos-chave do Vale do Indo, secou, o que significa que as principais fontes de água se tornaram inacessíveis. Por outro lado, alguns estudiosos vão na direção oposta, afirmando que uma inundação catastrófica destruiu tantas estruturas no Vale do Indo que a civilização não conseguiu se recuperar. Seja qual for o motivo, tudo o que nos resta é uma série de ruínas misteriosas e os artefatos nelas contidos. Os blocos de cidade, baseados em grade de Mohenjo-Daro, permitem que os edifícios individuais e suas funções sejam estabelecidos de maneira bastante fácil, contanto que tenham sobrado o suficiente para os arqueólogos estudarem. Muitos dos edifícios na cidade contrastam grandemente com os assentamentos da aldeia. Eles são construídos de tijolo cozido, alguns dos quais foram cimentados juntos com lama. A cidade pode ser dividida em duas partes principais, a Cidadela e a Cidade Baixa. A Cidadela foi construída em cima de um monte de tijolos e lama seca intencionalmente construído e fica cerca de 12 metros mais alta que os edifícios da Cidade Baixa. No meio da Cidadela, existem uma variedade de edifícios interessantes, talvez o mais peculiar deles seja um enorme salão, construído para abrigar cerca de 5.000 residentes da cidade. 2 grandes salões comunitários e uma área que se acredita ter abrigado banhos públicos podem ser vistos de ambos os lados deste edifício. Na Cidade Baixa, acredita-se que o centro era uma praça, que abrigava um mercado público e um poço que fornecia água limpa do rio para os cidadãos. Poços menores estavam presentes nos blocos residenciais da Cidade Baixa, onde as famílias podiam obter sua própria água. Acredita-se que os poços de água foram algumas das primeiras estruturas construídas pelas pessoas que chegaram à área, com 700 poços presentes em toda a cidade. Isso equivale a um poço para cada 3 edifícios residenciais no assentamento, um número que eclipsa completamente os encontrados em outras civilizações antigas. Água suja ou residual era transportada através de drenos que estavam presentes em muitas ruas, e sistemas de banheiros funcionais estavam presentes em certas áreas. Algumas casas até tinham seus próprios banheiros, um dos quais se sabe que tinha um aquecedor subterrâneo para aquecer a água do banho. Alguns edifícios residenciais tinham 2 andares com vários quartos, e a maioria deles tinha pátios internos. Um dos edifícios mais famosos de Mohenjo-Daro é o Grande Celeiro, descoberto por Sir Mortimer Wheeler em 1950. Esta era uma grande área de armazenamento de alimentos para as pessoas que viviam na cidade, dividida internamente para manter diferentes tipos de alimentos frescos e secos. Dutos de ar ajudavam a conseguir isso, e acredita-se que as fazendas que cercavam a cidade forneciam os alimentos diretamente para as várias salas do celeiro. O Grande Celeiro é um dos principais edifícios da cidadela, situado próximo aos banhos públicos. Há também um edifício não muito longe deste local conhecido como College Hall, um enorme complexo
com mais de 70 quartos, que pode ter sido um local residencial para sacerdotes. Surpreendentemente, nenhuma muralha cercava a cidade, mas torres de guarda e uma série de fortificações garantiam segurança contra invasores ou atacantes. O mesmo não pode ser dito para outras cidades da civilização do Rio Indo, que normalmente eram equipadas com fortificações mais robustas. A cidade estava, no entanto, bem equipada para lidar com uma ameaça sempre presente: as inundações. Alguns edifícios foram construídos em cima de grandes plataformas para mitigar os danos causados pelas cheias dos rios do Vale do Indo. Com o aumento do aquecimento global, acredita-se que essas inundações tenham se tornado mais comuns, desastres naturais frequentes devastando o local vez após vez conforme os anos avançavam. Dentro dos edifícios destruídos de Mohenjo-Daro, arqueólogos conseguiram encontrar uma série de artefatos incríveis que podem nos dar uma breve visão sobre a vida das pessoas que chamavam este assentamento de lar. Dentro dos edifícios residenciais, muitos potes e vasos diferentes foram descobertos, alguns dos quais com a presença de cinzas. Estes podem ter sido realmente urnas contendo os restos cremados de pessoas, ou podem ter sido usados como aquecedores para queimar madeira e matéria vegetal para aquecer a casa. Em outros lugares do local, os arqueólogos descobriram joias, algumas das quais eram feitas de ouro, bem como pesos, tigelas, ornamentos e brinquedos infantis. Certas descobertas em certas áreas nos levaram a entender que algumas partes da cidade atuavam como distritos industriais, com uma seção da cidade dedicada ao trabalho com conchas e outra ao trabalho com cobre, este último também ajudando a produzir as placas de cobre que foram gravadas com o misterioso script do Indo. Alguns artefatos resgatados do local também podem nos dar uma visão sobre a religião dos cidadãos de Mohenjo-Daro. Um desses objetos, descoberto por John Marshall em 1931, parece mostrar uma figura de deusa mãe, uma pequena estátua de uma mulher adornada com joias e roupas elaboradas. Alguns historiadores interpretam-nos como ídolos religiosos, talvez uma representação visual de uma divindade, enquanto outros sugeriram que poderiam ser figuras de cidadãos comuns de Mohenjo-Daro. Se a última suposição for verdadeira, essas figuras podem ter sido usadas em rituais de cura ou cerimônias religiosas, apesar de não representarem uma deusa real. Esta não é a única estátua descoberta no local, e os arqueólogos também encontraram os restos de uma figura representando uma jovem dançando, um homem barbudo, que se acredita ter representado um sacerdote, bem como figuras esculpidas em selos que se pensa representarem divindades. Junto com esses artefatos, foram encontradas joias que se acredita terem mais de 4.500 anos, algumas das quais contêm mais de 1.500 segmentos de bronze. Hoje, Mohenjo-Daro está aberto a turistas que gostariam de visitar a área. Embora muito pouco trabalho de escavação ocorra no local, para preservar o que resta das ruínas, ele pode ser explorado como parte de um grupo de turismo, certamente uma experiência fantástica para aqueles interessados. O trabalho de conservação continua a ser realizado nas ruínas da antiga cidade, com milhões de dólares sendo prometidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura para proteger a área de mais inundações e danos causados pelos elementos. Porém, isso não significa que o local esteja livre de ameaças. A salinidade das águas subterrâneas ameaça reduzir as ruínas a escombros desmoronados até 2030, e são necessárias medidas de conservação aprimoradas para lidar com isso. O local
foi ainda mais danificado pela presença da cerimônia de inauguração do Festival de Sindh, em 2014. A configuração e a realização do festival expuseram o local a maiores danos, incluindo trabalhos de perfuração e escavação. O local é protegido pela Lei de Antiguidades e, felizmente, nenhum evento semelhante foi realizado desde então. Esta é uma peça notável e culturalmente inestimável da história humana, e perdê-la seria nos privar de tanto conhecimento sobre o antigo povo da civilização do Vale do Indo. Esperemos que medidas conservadoras protejam o local de qualquer perigo adicional no futuro, para que possamos apreciar esta incrível parte da história nos próximos anos.